Olá e seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Meu nome é Luiz Gratão, eu sou consultor e planejador financeiro familiar e hoje o papo é sério, profundo e necessário. Por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre planejamento previdenciário, erros e acertos e as principais coisas que você precisa saber. E para isso, nada mais nada menos, trouxe uma convidada mega especial, minha amiga pessoal, doutora Maísa, advogada previdenciária, que vai bater um papo muito sério conosco aqui hoje. E aí, preparado? Então, vamos lá. Doutora, seja muito bem-vinda a esse bate-papo de hoje aqui, maravilhoso. Eu que te conheço e sei o quão profissional você é, o quão capacitado e competente, tanto é que nós temos essa parceria aí de inúmeros clientes que você me ajuda nessa peça-chave do planejamento futuro. Nesse nosso bate-papo de hoje, eu queria começar primeiramente, se apresente aqui rapidamente para nós e aí a gente segue com várias perguntas importantes que eu tenho aqui para você. Se apresente para nós, doutora. Primeiramente, muito obrigada, Luiz, pelas palavras. Como já dito, eu sou advogada especialista na área previdenciária e eu vejo que é um assunto que as pessoas têm bastante dúvidas, né, hoje em dia. Ixi, demais. Nossa, principalmente com tanta alteração que nós temos na lei, as pessoas ficam em dúvida de como se aposentar, qual o valor de se aposentar. Sim. E até as pessoas que são autônomas, né? Então, Sim. devo pagar, qual o valor eu devo pagar, como que isso é feito. Então, com certeza, é um assunto de extrema relevância. Até porque, né, doutora, parece que foi um tempo atrás agora, 2018, que teve aquela regra de mudança, 2018, 2019... 2019, final de 2019. Teve aquela mudança e até hoje, sinceramente, para mim ainda, por mais que você ainda tenha me explicado, é um bicho de sete cabeças aquele negócio, né? A contagem de pontos por tempo, por idade, por tempo de contribuição, né? E hoje você vai estar tirando essas dúvidas aqui para nós. Doutora, agora me fala uma coisa aqui, ó, sobre o planejamento previdenciário inteligente, certo? Por que o planejamento previdenciário ele é essencial e, na verdade, quem precisa fazer? Conta para nós. Na verdade, todas as pessoas deveriam fazer o planejamento, né? Todas as pessoas. É muito importante, porque através do planejamento a gente vai conseguir fazer não apenas a contagem do tempo de contribuição, que é algo, se for ver, até que simples, pois até o próprio sistema do meu INSS, ele faz o cálculo, que na maioria das vezes está errado, porque ele deixa de considerar vários fatores. Só que mais que isso, né? Então a gente precisa, no planejamento, verificar qual que é a média contributiva daquela pessoa, qual a melhor regra de aposentadoria que ela se enquadra, porque não significa necessariamente que se a pessoa tem direito a se aposentar daqui a um tempo, que aquela aposentadoria mais próxima seja a mais favorável em termos de renda. Ah, entendi. E então, através do planejamento, a gente consegue fazer um estudo, uma análise do que a pessoa já possui e analisar o que ela ainda vai contribuir. Então, qual o melhor valor a pagar, quanto que ela vai gastar, né, até alcançar o direito da aposentadoria, qual vai ser o retorno financeiro dela lá na frente, também considerando uma expectativa de vida. Então, no site do meu INSS, ela não consegue ter todas essas informações. Olha, essa informação muito importante essa, hein? Sim, sem considerar que tem outros fatores também, né? Então, aquele profissional que exerce uma atividade especial, que talvez conte um tempo a mais. Por exemplo, só um exemplo rapidinho, o que seria uma atividade especial? Enfermeiro, por exemplo. Ah, entendi. Agentes nocivos. Então, conta um tempo a mais, tem algumas regras diferentes que devem ser levadas em consideração. Deficiente, monocular, por exemplo, aposenta mais cedo também. Então, tem regras específicas e isso só é possível analisar quando o cliente chega no escritório, a gente faz uma entrevista detalhada e com base nisso a gente vai enquadrando ali nas melhores regras, né? Nossa, cara, que informação importante, de verdade mesmo. Então, profissional da saúde, qualquer profissional da saúde tem uma contagem diferente? Não necessariamente, por isso que tem que analisar de perto. Mas aquele que está exposto a um agente nocivo, por exemplo, o frentista, que
tá ali, né, exposto ao cheiro do combustível, tudo isso a longo prazo faz mal para a saúde dessa pessoa. Caramba. Então, ela tem alguns requisitos ali diferenciados em termos de aposentadoria. E os maravilhosos videomaker que tá filmando a gente também tem contagem especial ou não? Infelizmente, não. Esse não tem, tá. Doutor, agora me explica uma coisa aqui, tá? Você falou sobre a área da saúde, só que tem uma outra área também muito complicada que a gente falou logo no começo, que é uma dúvida da maioria. Eu acredito que a maioria que vai se identificar. O MEI, né? Contribuir como MEI, autônomo ou CLT, qual a diferença no resultado? Nossa, Luiz, é um trabalho, inclusive, que eu venho fazendo de conscientização, porque tem muitos profissionais, né, que acabam abrindo o MEI até para poder contribuir para o INSS e não ficar de informal, né? Mas o que acontece? Se essa pessoa tem um histórico contributivo muito bom, pode ser que prejudique ela, porque o MEI ele dá direito somente à aposentadoria por idade. Ele resguarda também outros benefícios, então auxílio-doença, pensão por morte, salário e maternidade. Porém, nas modalidades de aposentadoria, a pessoa só vai ter direito à aposentadoria por idade. Então, vamos supor que você tenha, sei lá, esteja próximo aí a se aposentar por uma das regras de transição por tempo de contribuição. Porém, você é novo. E aí, se você passa a pagar como MEI, você... pela lei, você estaria abrindo mão dessas regras de transição para poder se aposentar somente aos 65 anos. Nossa, isso é muito sério. Sem contar que você vai estar recolhendo com base em um salário mínimo. Então, se você quiser fazer um recolhimento maior, uma contribuição maior, você não consegue. Então, assim, é delicado porque a gente tem que analisar essas nuances também. É óbvio que se lá na frente a pessoa quiser optar por uma das regras de transição, ela pode fazer essa complementação, porque o MEI paga 5% do salário mínimo. Mas então ele vai pagar a diferença. Então se ele atuou 2 anos como MEI, ele vai pagar essa diferença... De 5% para 20% da alíquota do valor do salário mínimo. Só que às vezes, dependendo do tempo que a pessoa fica pagando como MEI, dá um valor alto, né? Fica caro. Nossa, eu imagino. Sim. E às vezes ela poderia estar pagando um pouco a mais para melhorar ou manter a média contributiva dela para lá na frente não ter uma defasagem no valor da aposentadoria. Então é importante fazer um planejamento para verificar se realmente é o melhor caminho abrir o MEI. Legal. Então tá vendo? Você que tá aí, você que tá assistindo esse vídeo, que está acompanhando aqui conosco, que é MEI, muito atento com isso, viu? E claro, se você precisar de um trabalho profundo, detalhado, onde a gente vai resolver esse problema, a doutora Maísa está aqui para te ajudar. Vou só te perguntar uma coisa então. Então, nesse caso aqui, para concluir essa parte do MEI, o mais legal, o mais orientado seria que a pessoa mudasse o CNPJ para simples? Não necessariamente. Pode ser que o melhor cenário seja esse, mas mesmo se ela opte por abrir o simples, pode ser que às vezes seja melhor ela pagar por fora, ao invés de retirar pro labore. Ela pode pagar por fora? Pode. Ela não necessariamente. Inclusive, Luiz, é algo bem que acontece bastante. Por quê? O que acontece? As pessoas que têm empresa no simples, que não está incluído a previdência, né, na DAS, mas vem lá a cota patronal previdenciária, elas acham que é para pessoa física e que aquele valor já está sendo pago com o INSS para ela. Só que não, se ela não retira para o labore ou se ela não efetua o pagamento por fora como contribuinte individual, ela não está pagando o INSS. Porque mesmo ela sendo sócia da empresa, o INSS precisa ter a comprovação de que ela trabalha e só através da contribuição, né? Entendi. Então, eu acho que você acabou de dar a resposta da próxima pergunta, né? Que eu ia te fazer aqui. Quando que vale a pena contribuir com valores maiores? Tô certo? Não, aí depende do cálculo do histórico contributivo, da idade da pessoa, do tempo que falta para ela se aposentar. Aí a gente vai fazendo as simulações de contribuições futuras e vendo se realmente vai ter um valor, uma diferença no valor da aposentadoria se ela aumentar a contribuição. Então, uma suposição, vamos supor que se ela aumente a contribuição
para pagar no teto, lá na frente ela vai ter R$300 de diferença no valor da aposentadoria, que ela vai pagar mais a longo prazo. Essa diferença não vai compensar para ela, porque pode ser que não traga um retorno financeiro suficiente. E aí entra o seu trabalho, né? Tá. Isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso aqui, tá? Isso aqui no próximo vídeo que a gente está preparando daqui a pouquinho. Eu entendi, doutora. Maravilha, então. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? A gente vai falar sobre regras da transição, mas eu tenho uma outra pergunta importante aqui, né? Os tipos de aposentadoria, né? Vamos falar idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial e por invalidez. Como que funciona isso aqui, num contexto rápido aqui para nós? Nós temos várias modalidades, né? Tem, como eu já adiantei, tem a aposentadoria especial, que é uma delas também, que não é uma dessas mencionadas. A aposentadoria do deficiente, para quem é rural também. E as regras de transição, que é como se subdividisse a aposentadoria por tempo de contribuição. Então isso aqui é junto, então. É a próxima pergunta que eu te fazer, sobre regras de transição e o que mudou com a reforma. Sim, antigamente necessitava somente que a mulher tivesse 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos. Sim. Agora não. Agora tem algumas regras que exigem somente tem um tempo de contribuição de 30 e 35 anos, porém, vem outros requisitos juntos, que aí nós temos tempo de contribuição com idade mínima, sistema de pontos onde some idade e tempo, o pedágio de 50% e 100%, além da aposentadoria convencional por idade, né, que aí precisa 62 anos para a mulher e 65 para o homem, e 15 anos de tempo de contribuição. Então, nós temos várias possibilidades e cada qual com uma regra de cálculo de aposentadoria. Jesus Cristo, é muita coisa! E isso, do jeito que você está explicando, isso me leva a confirmar aquilo que nós planejadores sempre falamos, né? INSS, isso nunca será o suficiente. Estou certo em pensar que quem nascido depois de 2000 não vai se aposentar mais, vai? Não sabemos o futuro, né? É uma discussão acalorada, digamos assim. Eu acredito ainda um pouco na Previdência. Eu acho que ainda talvez possamos passar por mais reformas. É óbvio que não podemos contar somente com isso, né, no nosso futuro. Mas ainda assim ela está aí, já que temos que pagar, porque quem trabalha é obrigada a fazer o recolhimento. Que façamos da maneira correta, né? De forma consciente e já se planejando para o futuro. Sim. Não está aqui na sequência de pergunta, mas eu preciso perguntar porque eu lembrei agora de uma pessoa que a gente conversou esses dias, que ele é da Força Aérea Militar. Essa entra como aposentadoria especial, certo? Na verdade, ele vai ter regime próprio, né? Que aí nós temos duas modalidades de regime, né? Nós temos o RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, INSS, e o regime próprio, que é para funcionários públicos. E aí, dentro desses, nós temos várias modalidades e diversas regras que não necessariamente são iguais ao do INSS. Então, aí precisa analisar a lei de acordo com cada caso para saber onde ele vai. É um outro tipo de análise também dentro de todo o cálculo. Exatamente. Sensacional. Doutora, agora me explica uma coisa aqui, né? Avançando aqui. As documentações essenciais, né? Para que a gente dê entrada nisso, né? Tem o CNIS, carteira de trabalho, carnês, etc. Explica um pouco mais isso para nós. Nós temos o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Desculpa, é o CNIS, CNIS. Eu estava errando aqui, CNIS, Esse é um documento que fica na base de dados do INSS. Então, quando nós vamos fazer o planejamento previdenciário, a gente pega esse documento na plataforma, que ele vai estar, na teoria, para estar constando as remunerações, todos os vínculos daquela pessoa, porém, nem sempre ele está correto. Então, a gente pega a carteira de trabalho, para quem tem atividade especial, PPP, LTCAT, para quem precisa comprovar vínculo, tem N documentos que servem como provas, mas o documento primordial é a carteira de trabalho e o CNIS. Tá, mas e quem perdeu a carteira de trabalho, então, como é que faz? Aí tem que verificar se de repente o empregador tá lá ainda, existe, se tem folha de funcionários, de ponto. Na própria Caixa Econômica, dependendo, o extrato analítico de FGTS. Então,
É importante que a pessoa não perca a carteira, né? Tem outros meios de prova? Nós temos, mas às vezes é um pouco mais complicado, porque perde contato. Não está aqui no roteiro, mas eu vou te perguntar. Parece que saiu agora a nova carteira digital. Ela não substitui aquela carteira antiga? Então, é que assim, a antiga, como eu falei, o CNIS ele é para estar atualizado, mas tem algumas coisas da antiga que não migrou para o sistema. Agora não, né? Hoje é tudo vinculado ao e-social, já inverteu. Já está tudo no sistema e não tem mais na carteira física. Então eu sempre peço as duas coisas. Mas as informações da carteira digital já estão no CNIS. Entendi. Entendi. Então o CNIS, ele não é a carteira de trabalho. Não, ele é vinculado, né? As informações passam para lá. Caramba, hein? Burocracia dá com pau isso aqui, hein? Caramba, de verdade, estou impressionado. Doutora, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, que isso aqui eu tenho muita convicção que é de interesse de muita gente. Inclusive, isso aqui foi uma situação que aconteceu com o meu sogro, se não me engano, tá? Não posso falar com propriedade, mas aconteceu há 2 anos atrás, quando ele foi dar entrada, né? Como lidar com os erros do INSS e quando vale a pena entrar na justiça? Antes que você responda essa pergunta, eu me recordo que o meu sogro passou por uma situação que ele queria entrar na justiça para reaver, porque havia uma chance de ele se aposentar com valor e depois, quando ele foi dar entrada, já não era mais o valor, né, por conta da transição. E aí, até então, ele parece que ele ia entrar na justiça para reaver isso, acabou não entrando, se aposentou. E olha que ele se aposentou até bem pelo tanto que ele contribuiu, assim, né? Uma aposentadoria ok, né? Dado o contexto que a maioria se aposenta com valor baixo, né? Sim. Ele se aposentou até bem. Explica para nós, como lidar com os erros do INSS e quando vale a pena entrar na justiça? A gente fala bastante sobre planejamento previdenciário para um público que ainda está distante a se aposentar, mas acho que a melhor forma de lidar com os erros do INSS é você procurar um profissional e já saber ali qual é o valor que você vai se aposentar, qual é a melhor regra, porque erros acontecem, né? Principalmente no INSS. Então, se acontecer, a pessoa já está ciente. E se ela está acompanhada de um profissional especializado, ele vai saber lidar com a situação. E até pode evitar que isso aconteça. Eu tive até um cliente recente que ele foi pedir a aposentadoria dele sozinho lá no sistema. E no sistema não estava constando um vínculo antigo da carteira de trabalho dele e ele não se atentou, não sabia, porque ele não é obrigado a saber isso, né? E aí o INSS indeferiu. Então, se é um profissional que está acompanhando, ele já sabe que aquele período não está sendo computado perante o INSS. Já vai pedir a inclusão da maneira correta, com a documentação necessária para evitar possível indeferimento. Porque se indefere, acaba sendo mais burocrático e mais demorado, né? É igual o seguro de banco, eles fazem de tudo para dar errado? Exato. Não, e agora nós temos os robôs, né, do INSS. Tem quê? Os robôs do INSS. Ah, meu Deus do céu, fala um pouco desse negócio para nós. Automatizaram tudo, então não passa por uma pessoa, não vai para um Luiz, servidor do INSS, analisar, não, é tudo automático. Se o sistema analisou ali, constatou que não tem direito, já indefere, não dá nem tempo de você discutir. Entendi. Então tem que se atentar bastante a isso. Cara, todo esse nosso bate-papo leva a crer cada vez mais que o papel do advogado, o seu papel nesse processo, ele é extremamente importante para que a gente aumente a chance de sucesso nesse projeto de aposentadoria, né? Impressionante. A gente vê bastante modernização, mas ainda assim não substitui a análise de um profissional, o cuidado de um profissional. Legal. Doutora, eu tenho mais umas perguntas que eu quero te perguntar um negócio, inclusive que a gente até comentou isso aqui há um tempo atrás, né? Pode ser de muita importância pessoal aqui. Quem trabalhou no exterior ou trabalha, né? Como que a gente pode utilizar esse tempo, esse cálculo? A gente até estava falando de uma cliente minha, atualmente, que ela é médica, então ela foi para lá porque o marido dela foi fazer uma pós, eu não vou lembrar se é uma pós ou uma especialização. E aí era 1 ano, eles já estão há 2, estão indo para 3, ela quer voltar, só que a agenda dela é aqui no Brasil, então ela está lá, mas ela recebe tudo aqui do Brasil. Todos os clientes dela são aqui do Brasil, né? Então ela, inclusive, vai ter uma agenda muito cheia de atendimento. E como é que fica nesse caso, quem trabalha no exterior, quem trabalha, como fica esse cálculo previdenciário?
Ainda mais importante uma atenção. No caso dessa pessoa, se ela trabalha aqui no Brasil, porque no Brasil ela precisa fazer os recolhimentos previdenciários, porque ela está exercendo uma atividade. Certo. Ela tem que fazer os recolhimentos por aqui. Aham. Agora, a pessoa foi, mudou e não está trabalhando aqui no Brasil, aí precisa verificar se esse país tem algum acordo internacional com o Brasil, se dá para trazer o tempo de lá para cá, de cá para lá. Entendi. Como que vai ficar. E se a pessoa também não trabalha e mora fora, dá para ela pagar como facultativo aqui pro Brasil. Eu tenho uma cliente que os pais moram no Japão e aí eles, há muito tempo eles moram lá, e eles continuaram pagando aqui no Brasil e estou aposentando eles. E que bom, né, que eles continuaram pagando, porque agora eles vão retornar e aposentados. Então, que a pessoa trabalhou no exterior também conta como atividade para aposentar aqui no Brasil? Depende se o país de origem tem, para onde ela foi, tem acordo internacional. Nesse caso da minha cliente, desse casal, eles não trabalhavam lá. Então, eles pagavam como facultativo aqui pro Brasil. Ah, entendi. Entendeu? Mas só a título de curiosidade, Estados Unidos e Canadá tem acordo internacional, você sabe falar? Eu preciso certificar, salvo engano, acho que o Canadá tem. Ah, legal, porque ela está no Canadá, sim. Não, maravilha, maravilha. Maravilhosa essa resposta aqui. Eu, particularmente, acho que vai ajudar muita gente nesse ponto. Agora, doutor, caminhando para o final aqui, a gente sabe assim que a Previdência Privada, a Previdência INSS, a gente imagina que eles fizeram essa transição porque as pessoas estão morrendo mais tarde, né? Então, antigamente as pessoas contribuíam 30, 35 anos e elas recolhiam 15 anos, né? A pessoa se aposentava aos 50 e morria aos 65, no máximo 70 anos, né? Então, ela pagava mais do que ela recebia. Atualmente, né, as pessoas estão demorando mais para morrer, né? Então, elas estão se aposentando, elas contribuem 30 anos, mas elas também arrecadam 30 anos e acaba criando esse déficit no sistema previdenciário, certo? Então, até um tempo atrás, ouvi-se dizer que o INSS estava quebrando, certo? Aí fica uma pergunta aqui para você, né? A Previdência, ela está em crise, né? O que esperar nos próximos anos? Essa reforma, eu vi que veio muitos prejuízos pro contribuinte, né? Para a pessoa ali que está trabalhando. Porque nós tivemos muita redução em valor de benefícios. Um exemplo disso é até a pensão por morte. Antigamente, a pensão por morte era vitalícia para todo mundo e a pessoa recebia 100% do valor da aposentadoria da pessoa que morreu, né? Hoje em dia, não. Hoje, a gente tem um cálculo diferenciado que a pessoa vai receber 60% da renda do falecido. É claro que nunca é inferior ao salário mínimo, né? Mas, então, é 50% mais 10% para cada dependente. Então, imagina só, se uma pessoa ganhava 3 mil reais, um pai de família, e aí reduz para 60% para a viúva. É um prejuízo financeiro muito alto, né? Com certeza, nossa. Fora isso, a gente tem faixas de idade, então, agora eu não vou falar de cabeça, né? Claro. Mas dependendo da idade da pessoa, ela vai receber por determinados anos, não vai receber para a vida inteira. Acho que acima de 47 anos que passa a ser vitalício, aí recebe para sempre a pensão. Mas fora isso, não. Então, além de ter uma redução, a pessoa ainda, a depender do caso, vai ter somente um período ali de recebimento. Auxílio doença também é algo que vem dificultando bastante, né? É um direito que as pessoas têm. Quando eu falo até de pagar, a gente fala muito em aposentadoria e esquece de conscientizar as pessoas nos demais benefícios, né? De estar pagando INSS, sim, auxílio doença, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria por invalidez. Sim. Mas voltando, as aposentadorias também tiveram uma redução no valor, né? Então, quando a gente faz o cálculo, a gente vê que tem um prejuízo muito significativo financeiro. Eu espero que não venham novas reformas a longo prazo, espero que se estabilize, porque já veio muito prejuízo financeiro, né? Isso é que a gente estava acabando de falar agora do meu sogro, né? Que tinha uma expectativa de se aposentar com mais e acabou se aposentando com menos, né? Sim. É claro que a gente vai falar disso aqui no próximo episódio, mas uma das brechas aqui que a gente encontra
é a falta de planejamento em vida durante e quando a pessoa, antes de chegar na aposentadoria, o que ela pode fazer complementar a isso, né? A gente vai falar disso no nosso próximo episódio, que é o braço de investimentos e formação de patrimônio. Agora, doutora, eu conhecendo toda a sua competência, todo o seu trabalho, a qual eu sou muito grato por você ser minha parceira de negócio, eu queria que você deixasse aqui pra gente, no final, 2 dicas ou um principal conselho para quem tem a devida preocupação com o seu futuro e com o seu dinheiro. Qual o conselho que você deixa para nós? Para quem está me assistindo, para quem está nos assistindo? Não deixe para depois, né? Não subestime o INSS. Se planeje para isso. Não deixe de pagar da sua família também. Porque, igual eu falei, a gente não está pagando pensando somente em uma aposentadoria. Existem várias intercorrências durante a vida que a gente pode precisar, e o INSS, por pior que seja, ainda assim está aí para suprir algumas necessidades, que seja um salário mínimo de eventual auxílio-doença. Eu vi muitos casos na pandemia em que pai de família morreu, ficou doente e não pagava, e a família como um todo ficou desamparada. Então é importante buscar informações, contribuir, fazer da maneira correta para não ser prejudicado, né? Sensacional. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Sou muito grato por você ter aceitado esse convite para a gente preparar esse maravilhoso conteúdo para quem está nos assistindo. Tenho convicção de que a gente vai fazer muito mais conteúdos como este aqui. E para você que ficou conosco aqui até o final, se quiser conhecer o trabalho da doutora Maísa, na descrição eu vou deixar o Instagram dela, vou deixar as redes sociais, o contato. E, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Se esse conteúdo teve profundidade e relevância para você, eu vou te pedir que você deixe o seu like, curte esse vídeo porque ele é importante para o canal, ele vai distribuir para mais pessoas, o YouTube entende isso. E se por acaso não foi importante para você, mas você entende que é importante para outra pessoa, compartilha. Tem um botão aqui embaixo. Faça com que essa mensagem chegue às pessoas que precisam. Dessa forma, você também estará contribuindo para o bem do próximo e isso voltará muito mais para você. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Obrigada, Valeu, Luiz. pessoal. Até a próxima. Valeu. Quanto tempo deu, galera? Esse deu